Há um mistério fascinante que permeia o universo: a existência dos anjos. Esses seres celestiais ocupam um espaço singular, flutuando entre o tangível e o insondável. Desde a aurora dos tempos até os eventos descritos no Apocalipse, os anjos desempenham papéis cruciais no plano divino, ajudando, observando e moldando a história da humanidade. Os anjos são descritos como mensageiros, guardiões e instrumentos da vontade divina. Sua presença, frequentemente registrada em textos sagrados, é cercada por um mistério que desafia a compreensão humana. Eles não são apenas figuras delicadas e etéreas, como frequentemente imaginamos. Na verdade, sua aparência muitas vezes despertava medo, levando-os a iniciar suas mensagens com a frase: "Não temas". Esse padrão pode ser visto em várias passagens das Escrituras. No Evangelho de Lucas, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus aos pastores, ele começa com: "Não temais, pois eis aqui vos trago boas novas de grande alegria". Quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Cristo, ele também diz: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus". Da mesma forma, no livro de Daniel, um anjo assegura ao profeta: "Não temas, Daniel". Esses encontros deixam claro que os anjos não são apenas mensageiros, mas também portadores de revelações de grande impacto. Suas palavras e aparições carregavam um peso tão impressionante que frequentemente causavam temor nos que as presenciavam. A atividade angélica no Apocalipse. O livro do Apocalipse nos oferece um vislumbre único sobre os anjos e suas atividades no fim dos tempos. Nenhum outro livro da Bíblia menciona os anjos com tanta frequência. Eles são retratados como mensageiros divinos, executores dos julgamentos de Deus e guardiões da criação. Os anjos desempenham papéis essenciais, como reunir os eleitos, supervisionar elementos da natureza e anunciar eventos apocalípticos. Por exemplo, em Apocalipse 14, encontramos 3 anjos pregando o Evangelho eterno e advertindo sobre o julgamento iminente. Já em Apocalipse 16, 7 anjos derramam as taças da ira de Deus, trazendo as últimas pragas sobre a humanidade. Há também anjos que têm poder sobre os elementos da natureza. Um controla o fogo, Apocalipse 14, 18, enquanto o outro tem autoridade sobre as águas, Apocalipse 16, 5. Em outra cena dramática, um anjo prende Satanás por 1000 anos. Apocalipse 20, 1-3, simbolizando a vitória final de Deus sobre o mal. Essas descrições mostram que os anjos não são apenas observadores passivos. Eles são participantes ativos no desenrolar dos eventos cósmicos, reafirmando o poder soberano de Deus sobre toda a criação. Anjos na atualidade. Embora muitas dessas histórias estejam associadas a tempos passados ou eventos futuros, os anjos continuam presentes no mundo de hoje. Eles operam nos bastidores, muitas vezes invisíveis, mas ainda assim ativos. A Bíblia não sugere que sua missão tenha terminado. Pelo contrário, os anjos permanecem como agentes de Deus em suas interações com o mundo. Um aspecto surpreendente sobre os anjos é que eles não são oniscientes. Eles continuam aprendendo, como mencionado em passagens bíblicas que mostram sua busca por compreender os mistérios de Deus. Mesmo sendo seres extraordinários, eles não possuem acesso total ao conhecimento divino. Isso nos lembra que Deus, em sua natureza infinita, permanece insondável. Ele habita em uma luz inacessível, e suas profundezas estão além da compreensão de qualquer criatura, seja humana ou celestial. Como mortais, podemos apenas conhecer aquilo que ele decide revelar. Um chamado ao mistério e à fé. É impossível compreender totalmente a magnitude de Deus e de seus planos. Ele transcende espaço, tempo e matéria. É o início e o fim, aquele que não teve começo e jamais terá fim. Se até os anjos, que habitam na presença divina, continuam a explorar os mistérios de Deus, quanto mais nós, seres humanos. É um lembrete de que devemos nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo a vastidão de sua majestade e o limite de nosso entendimento. Os anjos, com suas ações e mensagens, servem como um reflexo do poder de Deus e de sua interação contínua com o mundo. Eles são um convite para que mergulhemos mais profundamente na fé e no mistério do divino, confiando que, mesmo em meio à nossa compreensão limitada, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Os caminhos e pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Isaías 55, 8, 9 nos lembra disso com clareza. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa verdade só pode ser compreendida através de uma postura de humildade diante de Deus. Afinal, nossa compreensão limitada não pode captar a totalidade dos planos divinos. Deus enxerga o panorama completo. Enquanto nós vemos o presente e somos moldados pelas circunstâncias imediatas, Ele vê o futuro que se desenrola a partir das ações do agora. Sua perspectiva transcende o tempo e o espaço. Como afirma Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso nos lembra que Deus é onisciente, possuindo um conhecimento absoluto de todas as coisas, algo que não é compartilhado nem mesmo com os anjos. Os anjos, embora grandiosos e eternos, também não têm acesso a todos os mistérios divinos. Eles observam e aprendem ao longo da história da humanidade, testemunhando os grandes feitos de Deus. Eles estavam presentes na criação, quando o Senhor disse, haja luz, e a luz surgiu, ou quando formou os céus, a terra e os mares. Eles acompanharam a criação do homem à imagem de Deus e presenciaram a queda da humanidade e sua expulsão do Jardim do Éden. Os anjos também observaram eventos marcantes como o dilúvio nos dias de Noé, o juízo sobre Sodoma e Gomorra e as pragas no Egito. Mesmo com toda essa história diante de seus olhos, os anjos ainda estão aprendendo. 1 Pedro 1:10-12 revela que até os anjos anseiam compreender os planos de Deus. Eles se maravilham com o mistério da salvação, algo que foi revelado somente à humanidade. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, também buscaram entender esses planos, mas receberam apenas vislumbres do que estava por vir. Eles profetizaram sobre a vinda de Cristo e a redenção da humanidade, mas não viveram para ver essas promessas cumpridas. A Bíblia é um testemunho do plano eterno de Deus, com suas profecias cumpridas de maneira precisa. Jesus Cristo é o centro de muitas dessas promessas, e através dele, o mistério da salvação foi revelado. Enquanto os profetas e anjos observavam de longe, nós vivemos a realidade desse amor e graça incomparáveis. Isso é motivo de gratidão e de reverência. Romanos 16:25-26 nos lembra que o mistério da salvação esteve oculto por gerações, mas foi revelado no tempo de Deus, permitindo que vivêssemos a plenitude de seu plano. Os anjos, por não terem sido criados à imagem de Deus, nem habitados pelo Espírito Santo, continuam aprendendo sobre o amor e a misericórdia do Criador por meio da humanidade. Eles se maravilham com o fato de Deus ter escolhido os seres humanos, mesmo sendo falhos, para serem seus filhos e co-herdeiros com Cristo. Enquanto eles assistem de longe, nós experimentamos a proximidade e o privilégio de sermos templos do Espírito Santo. Que essa verdade nos lembre do imenso amor de Deus e da responsabilidade que temos de valorizar nossa salvação, vivendo com temor, gratidão e obediência. Afinal, fomos agraciados com algo que até os anjos desejam entender plenamente. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe.